o nosso canal no YouTube e nós vamos falar da redação Banco do Brasil, prova do Banco do Brasil. No domingo, alegria geral, vai ter uma redação 30 linhas. Esperando-vos, 30 linhas desafiadoras, esperando vocês. E o cidadão precisa fazer 70 pontos em 100. A redação vale 100, a redação é eliminatória. E se o cidadão não fizer 70 para cima, é a degola. E aí não adianta estudar conhecimentos bancários, não adianta estudar TI, o raio que o parta, porque vai tudo espaço abaixo. Beleza? Então, nós vamos falar sobre os temas possíveis e nós vamos falar com você, perguntar para mim aí. Então, quem vai fazer Banco do Brasil e tiver interessado em saber alguma coisa sobre redação, aliás, quando eu falo de redação Banco do Brasil, mas, gente, vale especificar que não existe uma redação para o Banco do Brasil, o que existe é a dissertação argumentativa. E onde quer que você venha fazer uma redação hoje, de um modo geral, é a redação dissertativa que aparece nas provas de concurso público. Temos muitas provas para o segundo semestre, então, galerinha que está concurseiro de plantão, aquele carinha que está lá fuçando concurso público, né? Aquele cara que está atrás de uma boa oportunidade de concurso público, no segundo semestre tem muita coisa interessante para surgir. E a notícia maravilhosa, evidentemente, para quem é concurseiro, legal, são as notícias do governo central, do governo federal, dos vários concursos que estão previstos para sair. E são muitas vagas que vão aparecer. Lembrando aos incautos e desavisados que esses concursos públicos da área federal pagam bem melhor do que os concursos estaduais, não é? Aí você tem aí o TSE para sair, já está... Tem uma discussão e tal, mas ele está para sair no segundo semestre, não é? E aquele concurso unificado será o concurso mais concorrido, sem dúvida alguma, no segundo semestre, assim como temos também outras tantas possibilidades, especialmente na área federal, não é? A possibilidade de um novo concurso na área da Previdência, para aquela galera que busca na área da Previdência. Tudo isso está acontecendo e tudo isso, basta dizer, né, vai exigir de você estudo e ninguém tem que ficar esperando, feito uma plasta que saia um edital para começar a estudar e ter 2 meses para poder botar tudo em dia, porque é impossível. Então, atenção brasileiros de plantão, isso é impossível. Se você está um tempo sem estudar, vai ter que se preparar, meu queridão, e se preparar legal. E se preparar passa necessariamente por você estudar aquelas disciplinas básicas, e entre elas, eu aqui, língua portuguesa. Então, prof, como é que eu faço? Eu tenho dificuldade em língua portuguesa. Tenho dificuldade porque você vem fazendo esses cursos que andam por aí, jogando simulado na sua vida. Eu trabalho com conceitos, então eu sou professor, meu compromisso é com a didática. Meu negócio, meu querido, é ensinar. Então é isso que eu faço há 30 anos, não é pouco tempo, né? Então lá com aluninho no ensino médio, depois pré-vestibular, concurso público, universidade, o meu negócio sempre é carregar o carinha na mãozinha, ensinar para ele como é que se produz texto, como é que se estuda a língua portuguesa. Então eu tenho um curso prontinho para você, legal, lá no Hotmart. Só você entrar aí, pergunta para mim, né, que a gente conversa aí sobre essa possibilidade de você poder estudar. Legal? Língua portuguesa com conceitos, são aproximadamente 40, 50 aulas aí para você fazer um estudo completo para tudo que é edital e se preparar. Se preparar legal para isso que vai aparecer, essas oportunidades que estão para vir, que são muitas, as novidades são muitas. Então, concurseiro é isso, ele tem que estar preparado antes, né? Então você não vai deixar para estudar língua portuguesa quando sair o edital, né? Você tem que já deixar isso prontinho, para quando sair o edital você for estudar então as áreas mais específicas. Mas aquela questão do direito administrativo, constitucional, língua portuguesa, isso tem que saber, não tem jeito, legal? Então é inapelável. E a redação ela tem aparecido cada vez mais nas provas de concurso público de todo o país. Isso não era assim há 10, 15, 20 anos, né, gente? Quando eu comecei a trabalhar com concurso público, e lá se vão 3 décadas, tá bom? Então quando tava bombando essa área de concurso público, estava começando ainda isso, né? Isso tem 30 anos, é começo dos 90. Não tinha redação em prova de concurso público, era uma raridade isso acontecer, a não ser cursos muito específicos ou carreiras muito específicas, não é? Mas não era comum.
Hoje é comum, né? Então você pega, por exemplo, na área policial, cada vez mais na área policial, PM, por exemplo, a redação está sendo pedida junto com a graduação. Isso tem sido a tônica, né? Inclusive essas questões relacionadas a ensino médio para concurso público, cada vez menores as possibilidades. A gente tem agora o Banco do Brasil, mas cada vez menos concursos pedindo ensino médio, pedem mais agora a graduação. Portanto, quem está a fim de fazer um projeto, e um projeto pressupõe 1 ano, 2 anos de estudo, preparação, bonitinho, assim que tem que ser, galera, preparação. Você vai subindo a ladeira aos pouquinhos, né? Legal, essa preparação é um projeto que você tem que fazer. Então, esse projeto tem que ter um plano de estudo, um plano de trabalho, de acordo, evidentemente, com o tempo que cada um tem para estudar. Por isso que você não pode esperar sair o edital, vou correndo fazer, e tem 2 meses para estudar aquela cacetada de coisa. Isso é impossível, né? Então, cada vez mais, a gente observa que quem é aprovado é aquele cara que faz um planejamento. Tem que ser assim. Beleza? Então, agora vamos falar da redação do Banco do Brasil. Galerinha aí que vai fazer Banco do Brasil. Temas possíveis, e a gente tem visto uma cacetada de coisa, né? Muita gente falando. Quando chega essa época, assim, tá quase a prova, aí começam aquelas coisas assim. O que vai cair como tema de redação? Aí tem, na verdade, tudo é chute, gente, porque ninguém sabe. Ninguém adivinha, ninguém tem bola de cristal, né? O que a gente faz é olhar assim, o perfil, né, da banca, o perfil das provas anteriores, o que chama a atenção daquele pessoal que trabalha, no caso, fez Gran Rio, tá bom? Então tem um DNA aí que a gente tem que examinar com carinho, mas também isso não é certeza de nada. Então, o que você tem que fazer? A preparação correta para um trabalho de redação, você tem que vir trabalhando já há algum tempo, vários temas, os temas mais variados possíveis, né? Isso é versatilidade, você tem que saber trabalhar vários temas, tem que ler muito, por isso que eu trabalho sempre com alunos que se inscrevem nos meus projetos de redação. Eu abro uma sala no Classroom, no Google, o cara entra lá na sala, eu tenho muito material de leitura, todos os temas de redação têm muitos textos de apoio, porque o objetivo é o aluno construir argumentos, leitura e informação a respeito do assunto, que é uma das dificuldades que o candidato tem, a informação sobre o assunto, especialmente quando chega na hora, no dia, que ele vai ter que fazer uma redação em 1 hora. E aí não tem apelação, né, gente? Eu não tenho improviso. Quer dizer, em 1 hora eu tenho que fazer tudo, passar limpo, e não é uma coisa assim que você vai fazer rapidamente, né? Só quem tem prática. Por isso, redação exige prática. Não adianta ficar assistindo videozinho do guru do YouTube se você não escrever e se não tiver uma correção bacana. Não adianta correção artificial ou inteligência artificial. Beleza? Tem que ser uma correção, porque o trabalho do professor é diferente do trabalho do avaliador no dia da prova. O professor ele vai construir uma nota com você e vai ajudar você a melhorar. No dia da prova, o avaliador, eu que trabalhei em banca de Enem, banca dessa, ele só tem que botar uma nota que seja justa. Então é diferente a dinâmica de trabalho, não é só a nota que interessa. Você tem que entender por que tirou aquela nota. O professor tem que fazer um projeto para que na próxima redação você melhore a nota em determinados aspectos. Então é um projeto de construção, o professor constrói, o avaliador da nota. São coisas diferentes. Por isso que no meu Classroom a gente tem bastante material de leitura para preparar o candidato para qualquer tema de redação. Então é sempre que eu digo, você tem que estar preparado para... E pode ter certeza que não vai cair um tema maluco, um tema impossível, um tema, sei lá, olha, vai cair um tema de redação que nunca caiu, a importância do sexo dos ursos na proliferação do Polo Norte, sabe? Não vai cair uma loucura, vai cair um teminha de redação de senso comum, quer dizer, uma coisa que está na grande mídia, que você assistiu um jornal nacional, sei lá, entendeu? Mas não vai aparecer inquestionavelmente um tema de redação impossível. Então aquele estresse do tema que pode aparecer, é um estresse que você tem que superar, beleza? Mas vamos lá, eu tenho uma primeira grande dica para dar para vocês, porque eu tenho ouvido muita coisa. Um tema que pode... E você que está me assistindo aí, manda o recadinho, o que você acha aí que pode aparecer como tema de redação. Legal? Vamos lá, quem é que está chegando aí? Carlos Alberto!
acredita no concurso da Caixa esse ano? Não tenho muita informação, não. A Caixa não está aparecendo essa possibilidade como forte. Legal? Não vi, Carlos, essa possibilidade aparecer como forte. O que a gente sabe é que tem outras coisas muito interessantes também. Legal, mesmo assim a gente tem que estar preparado para qualquer momento, quando sair do edital, correr atrás, né, Carlos? Mas eu não acredito Caixa, não. Eu não sei como é que tá a galera aí, mas a gente sabe que a Polícia Rodoviária, sim, a Polícia Federal, sim, né? Tem muita coisa na área policial, talvez não para esse ano, mas para o ano que vem. O que a gente sabe, né, Carlos? Eba! Matusael, aí, meu, como é que é? Chegando, entrando, o que a gente sabe é que esse ano e ano que vem vai ter muita coisa acontecendo. Então, o que eu, professor, vou dizer para vocês? Vocês têm que se preparar antes, né? É isso que tem que fazer. Quer dizer, aquelas coisas que a gente sabe que aparecem, que vão estar nos editais, que são comuns, a gente tem que estar já com isso afinadinho. É isso que a gente tem que estar pronto e preparado, né? Tem muita oportunidade aparecendo aí. Legal? Deixa eu dar a primeira dica aí para a redação. O Matusael tá aí, vai fazer Banco do Brasil. Vou dar a primeira diquinha aí. Então, tá, prof, vale chute? Vale qualquer coisa, carinha, tá bom? Mas eu tenho que chutar cientificamente. Então eu quero que vocês peguem a prova da Sesgran Rio do Banrisul desse ano. Legal? Então essa provinha, Sesgran Rio, Banrisul desse ano, ela provinha quentinha, saída do forno, na área bancária, legal? E ela vai servir de modelito para vocês, hein? Então, olha só, o que você tem lá? Você tem um texto longo, legal? Um texto longo que inicia a prova. Então, a provinha de vocês provavelmente vai ser um texto longo, um texto provavelmente dissertativo, um texto de opinião, discussão de ideias, e todas as questões vão ser tiradas daquele texto, de interpretação e de gramática. Haverá questões de interpretação com absoluta convicção. Vocês vão ter as questões de interpretação. Provavelmente as duas primeiras questões serão de interpretação de textos, com convicção. Pelo menos as duas iniciais serão de interpretação. Legal? Bom, o problema é que se a gente pegar questão diquinha, se a gente pegar a prova da Sesgran Rio, a gente vai perceber que o texto aborda um dos assuntos que é muito caro para a galerinha da Sesgran Rio, porque a gente, qual é o DNA dos caras? Eles têm um olhar, beleza? Eles têm um jeito, né, de enxergar a coisa. Então, a questão, o assunto que caiu na prova, então, prof, que prova é? A prova Sesgran Rio, Banrisul, que foi aplicada agora em 23, edital é de 22, mas a prova é de 23. Você vai achar na internet facinho. Essa provinha é uma baliza legal. Quem quer saber como vai ser a prova, tem que dar uma olhadinha lá. Legal? Então, ela tem um texto dissertativo, ela é um texto longo, né? Isso dá uma coluna e meia de prova. Tá bom? Então, não é difícil, mas é trabalhoso, legal? E o assunto desse texto é um assunto que é caro, que é a questão da ética e da ética aplicada às empresas. Cara, isso é o recorrente nas provas da Sesgran Rio, gente. Isso cai com regularidade nas provas da Sesgran Rio. Então tá um filezinho aqui, é uma diquinha muito quente. Olha só, eles começam discutindo a ética. Deixa eu falar para você aqui. Você vai olhar o texto lá depois, vai ler porque tem informação lá para você, hein? O título do texto é a implantação do Código de Ética nas empresas. Esse texto é de Rosemir Martins, professor da Universidade Federal do Paraná. O texto é um texto antigo, de 2003, legal? Já discutia a questão da ética dentro das organizações, dentro das empresas, e ele começa discorrendo sobre a importância da ética nas relações, desde as relações familiares, sociais, etc, etc. Depois ele passa a discutir a ética dentro das organizações, dentro das empresas, fala sobre a importância do estabelecimento de um código de ética dentro das empresas como uma missão, e esse código de ética, para que serve? Para servir de orientação para os colaboradores, que mostra a postura social. Olha como isso é importante, você vê que isso cai toda hora
para o pessoal do Sesgran Rio, postura social da empresa, preocupação social da empresa, com todos os públicos com os quais essa empresa interage. Então, não só com os funcionários, que é o público interno, mas também com o público externo. Olha que textinho bacana para você se inspirar como tema de redação, né? Então, e esse código tem que ser respeitado, diz o texto, né? Desde o funcionário lá de baixo até o funcionário do mais alto escalão. Então, esse código de ética que vai balizar as relações, não é? Ele vai, portanto, estabelecer a conduta de todos os profissionais e o que se espera, né? O respeito, por exemplo, às ações de responsabilidade social, que é algo, responsabilidade social, que é algo que sempre aparece como tema de redação, sempre em torno disso. Responsável, olha só como eles batem sempre na mesma tecla, de responsabilidade social. Mas essa responsabilidade social, olha só, primeiro, o Código de Ética estabelece as relações entre os funcionários, mas também clientes, fornecedores, acionistas, tudo que está em torno da empresa, investidores, a comunidade vizinha, não é? E as relações de responsabilidade social com as comunidades vizinhas impactadas ou não por essas empresas. Então, é isso que eles chamam um código de ética, não é? E que esse código de ética tem que ser respeitado por todos e não é ser bonzinho. Isso é a dinâmica que as empresas cada vez mais devem se voltar a esse tipo de comportamento. Então isso é um belo tema. Então para quem está chegando agora, galera, é o tema da Sesgran Rio, do Banrisul desse ano, a prova. Então, quem vai fazer Banco do Brasil, baixa essa prova, olha o que caiu no Banrisul. Quem não fez ainda isso tem que fazer, né? Deixa eu ver aqui, o que mais? Matusael, vamos ver. Minha aposta, vamos ver o que o Matusael, vamos ver o que esse cara me diz aqui, ó. Será sobre o crescimento das mulheres no mercado de trabalho. É um bom tema, atual. Não caiu nada sobre isso até onde eu lembro. Eu vou ver os últimos temas que caíram, já vou mostrar para vocês, tá? Cargos de chefia, a nova presidente do banco, pois nunca houve uma mulher na presidência. É uma dica legal, por quê? Porque ela está linkada com algo da atualidade. Então, óbvio que é uma boa ideia, né? A questão do impacto das mulheres, da importância das mulheres em cargos de chefia, né? Por que isso é importante aí? O histórico, né? Então, isso é muito importante para quem vai trabalhar a redação. Você tem que fazer, você tem que argumentar. Argumentar significa construir uma ideia que seja progressiva, uma ideia levando a outra. Que esse é o ponto fraco de quem está fazendo a redação do Banco do Brasil. Eu estou corrigindo a redação da galerinha. O ponto fraco sempre é a questão da argumentação. Isso é inapelável. Por quê? Porque é o mais complicado mesmo, é o mais subjetivo, legal? Mas aqui você tem algo importante, Matuzel, que é justamente a gente pode pegar o histórico, né? Quer dizer, as mulheres historicamente elas entram no mercado de trabalho, mas entram muito mais para decorar como secretárias, sem cargos ou funções de chefia, né? Do que propriamente para assumir um papel importante no trabalho, nas relações de trabalho. Muito mais elas são decorativas, como secretárias, né? Telefonistas. É assim que elas começam a surgir no mercado de trabalho, isso lá 70, anos 70 no Brasil, provavelmente, tá? A partir disso, elas vão assumindo postos de comando, sim, né? Vão assumindo postos de comando. Isso é muito importante, né? À medida que elas já se tornaram ministros, presidentes, elas se tornaram deputadas, elas conquistaram um espaço importante na sociedade. Então é uma boa, sim. Pode ser uma boa. Legal? Tem muita coisa para discutir em torno disso. O assunto é rico, né? Porque ele joga para a questão da mulher no mercado de trabalho, a importância da mulher, e a gente pode puxar, e aí tem que ver aqui que os textos de apoio, porque eles vão botar textos de apoio, às vezes botam textos mais longos, às vezes textos mais curtos, eles vão servir, esses textos de apoio, para inspirar vocês. Legal? Pode ser usado, só não pode copiar o texto, mas você tem que usar, ou pode usar os textos como texto de apoio. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver, vão mandando aí os palpites de vocês, galera, vai mandando palpite, né?
Ô Carlos Alberto, você vai fazer o Banco do Brasil ou não? Você está esperando? O que você está esperando? Vamos lá, me diga qual é o seu projeto. Quero saber. Vamos lá, quero conhecer um pouquinho como é que vocês estão pensando essa questão de concurso público. Vamos dar uma olhadinha nos temas que apareceram nos últimos anos. Só para a gente traçar um paralelo, vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, você quer ver uma coisa? Em 2021, o que apareceu? Olha lá, presta atenção. O impacto da satisfação do empregado no desempenho da empresa. Olha aí de novo, tá? A relação empresa-empregado. Legal? Essa relação que é um tema recorrente. Essa relação de trabalho. Legal? Aí entra a responsabilidade social, aí entra a satisfação do empregado. Por quê? Porque o empregado satisfeito, presumivelmente, aí os textos de apoio vão ajudar a pensar nisso, né? Ele vai desempenhar mais e todo mundo vai sair lucrando. Quer dizer, um ambiente saudável produz um empregado saudável que vai produzir muito mais, vai estar muito feliz. Então isso, evidentemente, aumenta o desempenho. Significa dizer que há uma relação diretamente proporcional entre a satisfação do empregado e o desempenho da empresa. Quanto maior for a satisfação do empregado, maior será o desempenho da empresa. Legal? Então, presta atenção agora. Ó. Galera, quando a gente fala no tema, na frase temática que vai aparecer, e eu estou lendo para vocês a frase temática, você tem que traduzir a frase temática, sempre você tem que examinar na frase temática qual é a ligação que existe. Isso é bem importante, porque o cara olha e não entende muito bem o que é a frase temática. Então aquela frase que vai estar em destaque, é ela que estabelece tema e assunto. Né? Assunto genérico, o tema específico. Então, quando eu digo para vocês, ó, quando eles dão para nós o impacto da satisfação do empregado e desempenho da empresa, você tem como assunto amplo o desempenho da empresa. E o tema específico é como impacta a satisfação do empregado. Isso é o tema específico. Legal? Então, esse tema específico, que é a satisfação do empregado, merece um parágrafo de desenvolvimento inteiro. Planejou isso? Então, um parágrafo de desenvolvimento, dos dois que você vai fazer, você tem que falar do tema, que é o ponto central a ser discutido. Legal? O impacto da satisfação do empregado. O que isso impacta? Legal? Muito bem. Mas é a ligação. Então, eu tenho que ligar, portanto, a satisfação ao desempenho. Lembra que a brincadeira, gente, é você ligar. Essa é a brincadeira da frase temática. Essa é 2021. Vamos ver a outra aqui de 2021. Os interesses de empresas e clientes e os limites da privacidade digital. Olha a ligação aí, ó. Tá vendo a ligação? Interesse da empresa está ligado ao limite da privacidade digital. Então, o que você está imaginando aqui? Que existem interesses de clientes e existe interesse das empresas. Aí já tem um monte de interesses divergentes, né? Mas existe uma coisa chamada limite. A palavra limite é importante, da privacidade digital. O que quer dizer limite da privacidade? Não pode tudo. Legal? Então, qual é a brincadeira aqui? Qual é a ligação que você tem que fazer? A ligação é como é que você vai conciliar uma coisa com a outra. Conciliar é a ligação. Como é que você pega o interesse do cliente, o interesse da empresa, e vai conciliar isso com a questão da privacidade digital? Legal? Então, a ligação que você vai estabelecer aqui. Então, tudo é sempre ligação. Então, de novo, agora aqui que você tem um assunto extremamente moderno, que é a privacidade digital, ligado aos interesses das empresas, que são organizações capitalistas, que têm que gerar lucro, sim, também. Legal? Beleza? Então, vamos lá. Vamos para outro, que é também vamos ver, outro aqui também de 2021, terceiro 2021. O desenvolvimento, olha como esse aqui agora ficou amplo, ó, o desenvolvimento sustentável no Brasil, né? Então, é a prova tipo C para agente comercial de 2021, né? Porque são várias provas. O desenvolvimento sustentável no Brasil. Esse aqui é o que não tem uma ligação já proposta na frase temática. Isso é uma curiosidade. E olha como o tema, gente, não tem nada a ver com nada, né? Desenvolvimento sustentável não trata propriamente de relações da empresa com o empregado, qual é a responsabilidade social da empresa. Desenvolvimento sustentável do Brasil. Então, primeiro você está trabalhando com algo que tem que conceituar. A primeira coisa você tem que dizer o que é desenvolvimento sustentável. Provavelmente os textos de apoio abordavam isso.
né? Porque é um conceito que as pessoas não sabem. Então, quando eu lido com conceitos que as pessoas não sabem, você tem que a primeira coisa a fazer é conceituar isso. O que é desenvolvimento sustentável? Né? Mostrar, dar um exemplo, isso é importantíssimo, dar exemplo, argumentar, pressupõe que você pode dar exemplos, né? É um tema bem amplo, né? Mas também extremamente atual. Então, a responsabilidade social, relação do empregado com a empresa, satisfação do empregado, desenvolvimento sustentável, é tudo assunto extremamente moderno, é o que liga isso, tá bom? Assuntos bem atuais. Vamos lá, um outro também do Banco do Brasil, também em 2021, os aspectos negativos da pandemia na educação. Agora, assunto da atualidade, porque pegou o gancho da pandemia. Então, o que isso mostra? Que os caras estão ligados a assuntos atuais, certo? Ou seja, eles estão falando de pandemia, que é um assunto atual, e agora estão ligando com a questão da educação, tá bom? Então, isso aqui é importante também, legal? Isso mostra o quanto essa banca também está ligada a assuntos do momento, né? Então está surfando na modernidade, legal? Mas aqui ele está pedindo só os aspectos negativos, tá bom? Então tem que ver os textos de apoio que abordam lá, mas inquestionavelmente, dentre os aspectos negativos, é a questão da tecnologia. Nem todo mundo tem acesso à tecnologia. Então a grande discussão que se fazia em torno disso é que elitizava cada vez mais a educação, por óbvio, né? Por quê? Porque favorecia quem tinha uma boa internet, quem tinha equipamento em casa, e não é, evidentemente, o pobre que tem. Legal? Então os alunos de escola pública, por exemplo, das escolas públicas saem prejudicados e ficam em mais desvantagem, ou seja, o fosso, a diferença social aumenta inquestionavelmente, tá? Então é a ligação da pandemia com a questão da educação. Então apareceu a educação aqui. Legal? Então tem gente que diz assim, educação financeira. Pode ser educação financeira também. Por que não? Né? Vamos ver se tem mais algum palpite aqui. Na parte, vamos ver, Omar. Na parte de conhecimentos bancários, incluíram 2 temas em relação ao edital de 2021, se não me engano, 23. Política de responsabilidade socioambiental do Banco do Brasil. Economia sustentável. Então, responsabilidade socioambiental tem a ver com esse tema que a gente acabou de ver aqui, né? Que caiu também. Legal, então não seria uma novidade falar da responsabilidade socioambiental. O teminha que a gente viu aqui, que é o desenvolvimento sustentável no Brasil, é um tema que já caiu, né? Então, desenvolvimento sustentável no Brasil caiu. Vocês estão vendo aqui, né? Por exemplo, agora, 2018. Galera, 2018 foi a última vez. Olha a curiosidade que eu vou dar a vocês. 2018 foi a última vez que apareceu uma pergunta na frase temática, né? E eu gostei muito desse tema. Que motivação, filantropia ou competitividade devem nortear as ações de responsabilidade social de uma empresa? Eles estão pedindo uma posição clara do candidato. Quando isso acontece, você não pode ficar em cima do muro não, que é o que todo mundo faz, tá? Todo mundo fica em cima do muro, né? Se por um lado isso, por outro lado aquilo, e não diz nada, né? Você tem que tomar uma posição. Filantropia ou competitividade? Qual é a motivação que deve nortear a responsabilidade social da empresa? Né? E aí os textos de apoio eram muito legais porque eles falavam a diferença entre competitividade e filantropia. Então o cara tinha que tomar uma decisão, saber o que é, afinal de contas, que deve nortear. E tomar uma posição clara em relação a isso. Aí eles trazem conceito de filantropia, conceito de competitividade. Tá? Esse tema foi muito bom. Foi a última vez, em 2018, que apareceu uma interrogação. Então, se aparecer uma interrogação, eles querem uma resposta direta e objetiva. Aí você já dá de cara na introdução. Combinado isso? Na introdução já bota. Inquestionavelmente a competitividade é não sei o que. Indubitavelmente a filantropia já responde na introdução, já esfrega. Cara, presta atenção, vocês têm que esfregar na cara do avaliador a posição de vocês e deixar claro na introdução todos os elementos que estão na frase temática. Isso tem que estar já na introdução. Lembra que essa criatura, eu sempre falo isso, vai corrigir 100 ou mais redações por dia.
Você está entendendo? Então, assim, ó, você tem que ser muito claro e objetivo. Então, entra direto na frase temática. Tem gente que faz uma curva, faz uma volta maluca. Essa volta maluca só serve para quê? Para tontear o avaliador. Cara, não faz isso, meu. Legal, por isso assim, ó, qual é a letra que eu tenho que fazer? Vamos falar um aspecto formal da letra, todo mundo pergunta, e a letra, como é que tem que ser a letra? A letra tem que ser legível, é isso. Tá, mas e diferenciar maiúsculo de minúsculo, é isso que você tem que fazer. Legal, mas por que a letra tem que estar caprichadinha aí de uma margem a outra margem, né? Sempre de uma margem a outra, por que isso? Vai ter nota para isso, professor? No critério de avaliação não aparece, mas o cara vai ter que corrigir 100, 150 redações por dia. Então, subjetivamente, você tem que ajudar o cidadão a entender a sua letrinha bonitinha. Então, faça a sua letrinha mais caprichosa, por isso que tem que passar limpo, né? Aquele maluco que deixa para a última hora e faz direto, esse aí tá fadado a morrer nessa praga dessa redação aí, tá? Beleza? Vou continuar, vamos continuar aqui com os teminhas, então. 2018, caiu essa pergunta, né? 2015, olha lá. É possível conciliar os interesses pessoais do trabalhador e os interesses da organização? Olha a palavra conciliação, eu já falei essa palavrinha aqui. Legal? Como é que você junta interesses divergentes? Muitas vezes divergentes, não são? Então, é óbvio que o trabalhador tem determinados interesses e a organização outros. O que há em comum entre os dois, né? Como é que a gente faz para, quando você fala em conciliar, o que tem em comum ali? Legal? Então, uma das coisas que tem em comum foi respondida por um outro tema de redação que eu li para vocês, que é bem bonitinho, que é o primeiro que eu li aqui para vocês, que é de 2021, o impacto da satisfação do empregado no desempenho da empresa. Ó. É uma forma de conciliação. Por quê? Porque a empresa, os interesses da empresa, qual é o maior interesse da empresa? Que o empregado dê o melhor que ele possa. Para ele dar o melhor que ele possa, ele tem que estar satisfeito. Então, aí você está conciliando. Legal? Quanto mais o empregado estiver satisfeito, mais vai desempenhar a empresa. Então, aí está uma forma de juntar o interesse dos dois. Então, qual é o negócio da administração moderna? É juntar esses interesses para que todo mundo saia lucrando, né? Para que todo mundo ganhe vantagens, né? Então, é possível conciliar interesses pessoais. Essa é de 2015 e era uma interrogação também. Ó. Então, 2018, interrogação, 2015, interrogação. Vamos para o sétimo do dia, olha lá. Preservação do espaço público, um compromisso do cidadão, essa é 2014. Preservação do espaço público, um compromisso do cidadão com a cidade. Aqui a questão da cidadania, não é? Ou seja, o espaço público é de todos. Então o que é cidadania? É a gente respeitar aquilo que é de todos, né? Então por isso que é importante você preservar o ônibus, preservar a praça, ajudar a cuidar a rua, legal? Então esse compromisso assinala a cidadania, entre outras coisas. Então o que é a cidadania? É a preocupação com o outro, é ter um sentimento coletivo e não individual. Sociedades individualistas têm problemas graves de cidadania, que é o caso da sociedade brasileira, né? Cada um pensa em si, quer dizer, você imagina uma reunião de condomínio, o que acontece? Os caras estão se matando, porque botou o vasinho não sei onde. Como é que você vai construir cidadania se nem dentro do condomínio a galera se acerta? Você já foi condômino, sabe disso, legal? Então, tá aí um tema bacaninha também. Então, 7 teminhas aqui, gente, que caíram, legal? E para quem chegou depois, também vou reiterar isso aqui, né? Vou reiterar isso aqui. É a prova do Banrisul, de agora, 2023, da CIS Gran Rio, legal? Tinha um tema de redação que falava sobre ética e um código ético dentro das organizações, dentro das empresas. Então, olha como essa questão da ética, da responsabilidade social, da relação empregado-empregador, da função que uma empresa moderna tem, não só em lidar com o empregado, mas também lidar com a comunidade em torno. Olha como essa visão da relação da empresa com o ambiente, com o meio ambiente, a responsabilidade com o meio ambiente. Esse tipo de assunto, que é um assunto tão moderno, inquestionavelmente, ele pode e vai aparecer no domingo aí para vocês. Eu estou muito curioso para ver qual vai ser esse tema de redação. Bom, eu vou aí
Eu trabalhei outros temas também na minha sala, no Classroom, com os alunos que estavam mandando redações para mim, tá? Um dos assuntos do momento agora, vou falar de coisas do momento, então essa galera está vendo o que está acontecendo. Então, assuntos que foram discutidos, ou seja, a questão da relação empregado-empregador, relações trabalhistas, né? O que a gente tem de atual? Inteligência artificial, inquestionavelmente. Né? Esse foi o grande assunto agora desse primeiro semestre, na área do trabalho, é o desemprego que a inteligência artificial pode provocar em várias áreas do conhecimento. Né? Então, para isso, algumas reflexões importantes, que vamos lá, conceitos importantes que vocês têm que saber para essa prova da Cisgram Rio, né? Que é justamente essa questão da substituição da mão de obra humana pela máquina, que não é novidade. Então, em primeiro lugar, vamos estabelecer aqui, vamos fazer um acerto aqui, por favor. Ó, aí, Tom, qual é que é, meu? Boa noite. Vamos lá, né? Vamos, em primeiro lugar, deixa eu dar um oi para essa galera aqui. Deixa eu acenar para esse povo lindo, maravilhoso, que chegou aqui. Legal. Bom, então, gente, o que eu estava dizendo para vocês, ó, que essa substituição da mão de obra humana pela máquina, ela já acontece desde sempre, desde que inventaram a roda, né? Vamos fazer um acordo aqui. Né? A gente tem um nome para isso, né? Que é desemprego estrutural. Né? Então, desemprego estrutural é isso. O que é o desemprego estrutural? É aquele emprego que não volta mais. Né? É a substituição do homem pela máquina. Né? Então, o emprego bancário, por exemplo, sofre barbaramente a questão do desemprego estrutural. Porque no Brasil, por exemplo, foram justamente, a área bancária justamente foi a que mais investiu na área de tecnologia, né? Não é à toa o que deu de desemprego, né? Então, caixa de banco que era, né, um emprego maravilhoso lá na década de 70, né? Todo mundo queria ser caixa de banco do Banco do Brasil, né? Porque o grande barato na década de 70 era você ser caixa do Banco do Brasil. O cara ganhava bem, tinha 15 zilhão de caixas, né? Porque mais tinha na caixa, porque aquilo ali era um movimento danado, né? E o sonho de todo mundo era ser caixa do Banco do Brasil. Quando a minha geração, quando nós éramos garotos, nós tínhamos um primeiro emprego, coisa que vocês não têm, né? É o primeiro emprego que desapareceu. Mas o primeiro emprego era de office boy. E ser office boy do Banco do Brasil, gente, era o sonho de qualquer office boy, né? Era o sonho, a realização. Ser funcionário do Banco do Brasil, imagina aquele crachá, era fantástico. Hoje perdeu essa alegria toda. Ser caixa não é mais o barato, né? Ou caixa dessas lojas, esses magazines enormes que tem aí, né? Também tudo isso foi informatizado. Então a tecnologia, ela sempre aconteceu, e a gente chama isso de desemprego estrutural, diferente do conjuntural. Conjuntural, Eba Vanderlan, salve amigo! O desemprego conjuntural é aquele desemprego da conjuntura, é momentâneo, caso da pandemia, né, que gerou um desemprego conjuntural, que depois você pode retomar. Né, uma circunstância qualquer, social, econômica, e no caso essa é uma doença, ela provoca um desemprego momentâneo, ali, conjuntural. O estrutural não, o estrutural é aquele que não volta. Né? O estrutural aquilo mudou, a dinâmica, e não, né? Isso vai gerar o desemprego estrutural. Zé Saramago, para quem gosta de uma reflexão mais a fundo, Zé Saramago tem um livro maravilhoso que fala sobre isso, que chama A Caverna, gente. Zé Saramago, um escritor português, prêmio Nobel, o único Nobel de língua portuguesa, já falecido, né? Ele tem um livro maravilhoso chamado A Caverna, e ele trata justamente disso, porque o personagem central é um cara que tem uma olaria e que produz ali panelas de barro, né? E daqui a pouco ele vendia para o mercado aquelas panelas de barro, e daqui a pouco os caras descobriram panela de metal, de alumínio, não sei o que, não compraram mais panela dele. E ele produzia aquelas panelas de barro porque o pai dele, o avô dele, produzia panela de barro, e ele estava ensinando a filha a produzir panelas de barro, e daqui a pouco aquilo sumiu, não tinha mais, acabou.
Né? Então, panela de barro não vai existir mais. Agora é o tipo de panela que é mais prático, mais barato, mais isso, mais aquilo. E tudo que ele aprendeu e a cultura toda da família dele que foi construído com aquilo foi destruído. Esse é o desemprego estrutural. Né? E hoje, cada vez mais, ele acontece dada a velocidade da tecnologia. E aí está a inteligência artificial, não é, que está fazendo algumas revoluções aí e promete bagunçar o mercado de trabalho mais bagunçado que já está bagunçado. Legal? É o desemprego estrutural. Então, esse é um assunto muito bom, porque foi um assunto que percorreu os últimos meses aí em discussão. Então, para quem vai fazer Banco do Brasil, você tem que ter lido alguma coisa a respeito disso, né? Da inteligência artificial. Então, eu tinha um tema sobre isso. O teletrabalho, que é outra coisa também, né? O home office, quer dizer, isso também é um assunto quente, né? Muito bom. Por quê? Porque é do momento, porque a pandemia trouxe isso como resultado, né? Ou seja, muitos funcionários públicos trabalhando em home, era uma coisa impensável, isso se tornou realidade muito rapidamente em função da pandemia, mas isso era uma coisa que se esperava mais adiante, e o home office teve um impacto danado nas relações de trabalho, porque começou a se descobrir que, de repente, era melhor, não é? Talvez o empregado trabalhasse mais e produzisse mais em casa do que no trabalho. E, além disso, socialmente, né, a locomoção, mobilidade urbana se ganha muito com isso, né? Quanto menos carros você tiver, menos pessoas transitando, melhor, né? Se o cara produz em casa, todo mundo sai ganhando, né? Então, o teletrabalho foi outro assunto também bem importante aí, que apareceu ao longo dos últimos aí, 2 anos aí, né? Em função da pandemia. Então, esses assuntos são assuntos bem importantes. O palpite aqui do Matusael é interessante, né? Porque ele está dizendo sobre a questão da mulher, já que a presidente do Banco do Brasil é mulher. A presença da mulher no mercado de trabalho não é um assunto novo, legal, é um assunto bom, leva uma reflexão legal também. Pode ser, legal. Então, olha quanta coisa a gente está circulando aqui de ideias, né? Que podem, inquestionavelmente, aparecer nessa prova aí, beleza? Então, vimos esses temas. Se alguém pegou o nosso vídeo aqui já mais para a finaleira, ele vai ficar gravado tanto no YouTube quanto no Instagram. E vamos para algumas diquinhas e recomendações para quem vai fazer essa prova também. Então, além do tema, o que vocês têm que olhar? Dicas bem rápidas para ajudar vocês, legal? O que você tem que atentar a essa redação na prova de domingo? Então, vamos lá. Canetinha na mão e vai anotar o que o tio vai falar. Em primeiro lugar, você não vai deixar para fazer essa redação no final, ela tem que estar entre as primeiras coisas que você vai fazer. Examina o texto da prova e veja se o texto da prova tem relação com a frase temática, com o tema de redação. Se você não pode tirar dos textos da prova elementos para ajudar a construir a sua redação. Você dá uma olhada nisso, né? Dá uma examinada no tema de redação, uma olhadinha no tema de redação em primeiro lugar. Mas ele tem que estar entre as primeiras coisas que você vai fazer, combinado? Segundo, não passe a limpo a redação depois de você fazer o rascunho, não faça isso. Rascunho bom, ouve o que o tio está falando. Rascunho bom é rascunho que descansa. Legal? Rascunho tem que descansar. Deixa o rascunhozinho dormir 1 horinha. Legal? Aí você vai lá, papirando, vai fazendo as outras coisas, legal? Aí volta para passar limpo. Aí você tem a capacidade crítica de ver se tem palavras repetidas. Se aquela crase, que eu sei que é um dos teus problemas, não é? Se aquela crase está usada corretamente, se você não esqueceu o acento, que você sempre esquece. E a questão da pontuação, que é a desgraça de todo mundo. Legal? Então, esses errinhos de gramática podem diminuir substancialmente a sua nota, isso é muito legal. Palavras repetidas, tá bem? Veja se está claro o seu texto. Então, isso só pode ser feito se o rascunho descansou. Se você passar limpo na hora, você vai passar por cima dos erros e não vai perceber. Então, fica lá. Recomendação. Rascunho, descansa. 1 hora. Vai lá, faz a prova, volta, passa limpo a prova. Não esquece, passa limpo a redação. Não esquece que a introdução tem de apresentar o que você vai abordar, a perspectiva de trabalho. E lá precisam estar todos os elementos da frase temática. Legal? Então, se o cara falar os
impactos da tecnologia no mercado de trabalho. Isso tem que aparecer de algum modo na introdução. Já apresenta isso de cara. Legal? Que mais que é importante também? Vamos fazer coisas rápidas. Olha aqui, ó. Introdução e conclusão precisam ser menores que desenvolvimento. Eu tenho pegado redações aí que os caras fazem uma conclusão com 9 linhas. Conclusão não pode ter 9 linhas, tem que ter 5 linhas. Legal? Então, e a introdução, 5 linhas. E o desenvolvimento tem que ter 9 linhas, 8 linhas. Né? Se você fizer desenvolvimento com 5 linhas, você não conseguiu desenvolver. Mas, me desculpar, mas vai perder pontos na argumentação. Legal? Então, lembra que a introdução tem que ser sempre, a introdução e conclusão tem que ser menores que o desenvolvimento. O tamanho de desenvolvimento, 9 linhas, 10 linhas, por aí. Legal? Esse é um bom desenvolvimento. 5 linhas da conclusão, 5 na introdução. Pelo amor de Deus, você não precisa fazer intervenção. Quem é que falou em intervenção na conclusão? Você só vai fazer uma intervenção, pedir, ou uma solução, se a proposta pedir, se os caras pedirem para vocês textualmente que você faça uma conclusão com uma solução para o problema. Mas não precisa ser aquela intervenção do Enem, né, gente? Com 5 elementos. Eu não sei quem é que está fazendo isso e falando isso aí na internet. Tem gente que está escrevendo esse troço aí. Que dá uma introdução enorme, uma conclusão enorme, com 9 linhas. Conclusão tem que ter 5 linhas. É o arremate, é uma ideia final. E muitas vezes, né, gente, nem tem um problema para você resolver. Quando o cara fala em conciliação, não é propriamente um problema. Legal? Por que no Enem sempre tem intervenção? Porque o Enem sempre é um problema. Mas o que a gente está vendo aqui nos temas do Banco do Brasil não tem um problema propriamente dito. Está falando de situações de relação trabalhista. Não está falando de um problema para ser resolvido. No Enem é a questão do preconceito. Por exemplo, né? Preconceito contra a mulher, preconceito contra o surdo. Então sempre são problemas sociais que eles pedem uma intervenção. Então tem que pensar em intervenção. Legal? Nem repertório, tem gente fazendo repertório, e aí o cara, repertório chute, qual é? Os direitos humanos. Os direitos humanos, o cara começa a redação com direitos humanos, perdeu 2 linhas falando sobre uma coisa que não serve para nada, aí vai deixar de argumentar. Aí perde na argumentação porque ficando de volta com coisa errada. Cuidado com esse tipo de redação pré-pronto, esqueleto, que muitas vezes leva vocês a esses erros primários, não é? Ficar botando coisa vazia, que não serve para nada, automática, legal? Então, repertório, direitos humanos, não acrescenta nada para o seu texto, legal? Em qual parte você acha que a banca será mais criteriosa? Os 5 elementos que estão lá postos, né? Então, você tem vídeos aqui no YouTube que eu falo os 5 elementos que você vão corrigir, porque aqueles 5 elementos de correção da redação, eles são universais. Eles aparecem em todas as provas de redação. Então, assim, ó, o que eu peço que vocês percebam é o seguinte, ó, que existem critérios, não é? Que são mais objetivos e palpáveis, a gente enxerga no texto, na superfície, e outros que ficam abaixo da superfície, e que são mais complicados. Esses é que o candidato tem mais problemas. Não estou entendendo. Por exemplo, um critério objetivo, gente, é a norma culta, gramática. Você tem que usar uma linguagem culta e tem que usar a norma, botar vírgula, crase no lugar e você no lugar. Então, isso é objetivo, né, cara? Ou tem crase ou não tem crase, ou tem vírgula ou não tem vírgula. Então não tem subjetividade, quer dizer, tem, né, mas é pequeníssima. A gente vai examinar os erros, quantos erros teve. Legal? Então isso é um critério objetivo. Outro critério objetivo é a coesão. Então, de um modo geral, a coesão está sendo corrigida como objetiva, muito parecida com o Enem, e que tem que ter aqueles elementos coesivos no começo do parágrafo e dentro do parágrafo, juntando os períodos, também tem que ter dessa maneira, dessa feita, em função disso, que são elementos coesivos que ligam. Eles estão na superfície do texto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando corrige uma redação é verificar se o cara botou essas ferramentas ali no texto. Não está na superfície do texto. Legal? Então a coesão está na superfície do texto, a gramática está na superfície do texto. O que está mais na superfície do texto também? Se você abordou o tema que está na frase temática, não esquece. Então é outro critério. Se você não abordar o tema, você vai ferrar porque tangenciou. E aí você vai perder pontos e não vai tirar 70. Legal? Então é o que mais importante, hein? É você saber interpretar corretamente a frase temática, ver qual é a ligação que eles estão pedindo. Legal? Isso é o mais importante para não tangenciar. Esse é outro critério objetivo, né? Ou você usou os elementos que estão na frase temática ou não usou, abordou aquilo ou não abordou.
Isso é estrutura do texto dissertativo. Então, é o que eu falei, qual é a estrutura? Tem que ter começo, meio e fim, tem que ter uma introdução e uma conclusão menores que o desenvolvimento, e você tem que escrever cada parágrafo, no mínimo, com 2 períodos. A introdução e conclusão com 2, o desenvolvimento tem que ter 3 ou 4 períodos. Períodos é o ponto, né? Termina no ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Tem que ter. Você não pode fazer um parágrafo inteiro num período só. 5 linhas com um parágrafo só. Não pode fazer isso. Legal? E a introdução tem que apresentar perspectiva de trabalho. Tá bem? Então isso é o ponto central da estrutura dissertativa. Legal? Isso é bem simples. Então está na superfície do texto. E o único que é bem subjetivo é a argumentação, né? Porque a argumentação não está na superfície dele, é extremamente subjetiva. Aí nem a inteligência artificial consegue corrigir isso, né? Se o aluno argumentou ou não. E aí é o grande problema. Muitas vezes o aluno expõe o problema, mas não argumenta. Ele não dá exemplos, ele não explica a causa. Legal? Então, dar a causa do problema é argumentar. Exemplificar o problema é argumentar. Então, toda afirmação, lembra que eu vou dizer agora, toda a afirmação que você fizer, se você fizer, vamos ver, deixa eu pegar aqui o exemplo do Matusael. Olha só, Matusael, vamos imaginar que o tema seja, vou surfar no teu tema aqui, tá? O crescimento das mulheres cada vez mais no mercado do trabalho, ocupando cargos de chefia. Legal? Então você vai dizer lá, cada vez mais se observa que as mulheres, etc, estão ocupando cargos importantes, que por isso muda completamente o perfil do mercado de trabalho. Ponto. Bom, agora se você diz que isso muda, você tem que explicar e dar exemplos. Então vamos lá, dar exemplos de mulheres, de que elas são ministras, deputados, e o que isso implica, ou seja, qual é a consequência disso para a sociedade, para o mercado de trabalho, para a sociedade, para a dinâmica do trabalho, o que as mulheres trazem objetivamente para agregar. Né? As mulheres são mais sensíveis, as mulheres têm um ponto de vista diferenciado do homem, elas ocupam cargos de chefia, mas elas têm uma visão mais humanitária pela maternidade. Bom, agora você está argumentando, mas só afirmar que as mulheres estão invadindo os espaços de chefia, ponto, e não provar isso por meio de argumentos, você vai perder pontos na argumentação. E esse vai ser inquestionavelmente o ponto mais frágil. Beleza, galera? Agradecer a presença de vocês, a galera do Instagram, abraço aí, para quem vai fazer a prova, boa prova, chega lá e arrasa, né? Não esquece, começa fazendo aquilo que mais você sabe, pega aquela prova e nas 2 horas iniciais, quando a cabecinha tá boa, mata aquilo e garante aquilo que você sabe. Você deixa aquilo que você não é muito mais pro final, essa é uma boa tática. Legal? Nada de querer, eu vou quebrar minha cabeça daquilo que eu não sei. Vai investir um tempo danado e não vai conseguir bom resultado. Garante aquilo que você sabe. Você tem que chegar no dia da prova e saber desenhar essa prova, percorrer o caminho da prova. Por onde eu começo e por onde eu termino. Você já deve ter isso planejado. Isso é ser concurseiro. Legal? Já sei por onde eu começo, já sei por onde eu termino. Não esquece que a redação tem que estar nas primeiras coisas. Quero saber o tema de redação, portanto me avise pelo WhatsApp. Prof, caiu não sei o quê, caiu não sei o quê. E na terça-feira, combinado aqui, terça-feira, nós vamos examinar e revirar essa prova de língua portuguesa e a redação. E a prova de língua portuguesa nesse horário, terça às 19 horas, nós vamos revirar lá no YouTube, porque lá eu tenho mais recursos, posso botar as questõezinhas da prova. Nós vamos revirar de ponta cabeça essa prova da Sesgran Rio, tá bem? Belezura? E vamos lá, galera. Eu quero todo mundo estudando bonitinho, hein? Legal? Antônio Franco. Aí, Antônio. Saravá, meu irmão. Obrigado pela presença aí. Obrigado por Vandelan. Obrigado por Matusael, que está fazendo redação. Tá suando, mas tá fazendo redação. É assim que eu gosto. A gente apanha, mas aprende. Obrigado para o André, que estava aqui no Instagram, Jaciana, enfim, a todo mundo que estava aqui nos assistindo, muito obrigado pela presença de vocês. Toda terça-feira nós estaremos sempre nesse horário, no YouTube, no Instagram, ou uma coisa ou outra, trabalhando o quê? A questão dos concursos públicos, língua portuguesa, redação e o que mais você quiser. A gente vai trabalhar junto. O objetivo aqui é ajudar vocês nessa caminhada a buscar aquele crachá
lindo e maravilhoso que todo mundo sonha para que a gente possa fazer nosso churrasquinho regado a Heineken e não mais a Skin Cariol. Chega de Skin Cariol em nossas vidas. Um abraço aí para vocês. Obrigadão aí, hein, galera? Saravá, vamos lá.